Estamos na casa do jornalista e radialista Perfilino Neto, com toda a justiça, um excelente profissional que marcou na história do rádio baiano e muito amigo do meu pai, Newton Espínola Cardoso. Por esse motivo, é com muita alegria que dirigimos essa entrevista, retribuindo a gentileza do nosso renomado jornalista e radialista Perfilino Neto, que anos atrás entrevistou meu pai. Perfilino, eu gostaria que em breves palavras e recordações você lembrasse de como você chegou a conhecer meu pai e os caminhos que vocês trilharam juntos na Rádio Baiana. Hilton Cardoso, né? Isso. Pois é, Hilton. Eu tive a felicidade de, quando chegar no rádio, ou seja, no dia 1º de novembro de 59, portanto, estamos caminhando para fazer 60 anos, se Deus permitir, e eu fui trabalhar com Newton Espínola Cardoso, que ele chefiava o departamento de notícias da Rádio Cultura naquela época. Eu trabalhava como rádio escuta, depois fui trabalhar também na redação como repórter. Então, convivi com o Newton, porque em que pese ele fazer um programa, aliás, ele se destacar, né, como Na Polícia e nas Ruas, que era um programa voltado para, de fato, os acontecimentos policiais, mas no departamento de jornalismo que ele chefiava, ele não ficava só limitado a fatos policiais, não, ele se dedicava aos mais diversos fatos, não só em Salvador, como também no interior, em outros países e em outros estados também. Então, o departamento de jornalismo da Rádio Cultura, que era o departamento de notícias, era muito abrangente. Isso nos deu a oportunidade de conhecer muita coisa. Aliás, a partir desse convívio com Newton Espínola Cardoso, é que aguça o meu interesse pela pesquisa, não só a pesquisa jornalística, que é claro que era o forte do nosso trabalho, como também eu sempre gostei de música, e você não pode fazer rádio, você não pode dissociar rádio de música. Então eu passo a me dedicar a colecionar recortes de revistas, jornais e livros, como o exemplo maior que em nossa casa você está vendo aí a quantidade de livros que eu tenho. Aliás, eu posso dizer hoje, com muito orgulho, que nenhuma faculdade de jornalismo tem aqui em Salvador, talvez no Norte e Nordeste, a quantidade de livros que eu tenho aqui, livros especializados em jornalismo, música e próprio rádio. Até porque eu tenho para mais de 600 livros. Um acervo maravilhoso. Pois é, que eu venho colecionando isso há anos e mais anos. E com um detalhe muito curioso, a maioria desses livros hoje fora de catálogos, porque as suas editoras não existem mais. Então, eu sempre digo que claro, estou hoje vivendo da internet, mas respeito muito a internet, mas me dedico mais a pesquisar os livros, porque a internet, para mim, ainda é uma ferramenta duvidosa. A gente não pode abrir mão dela. Agora, só que tem muita gente aí que bota informações ali, informações que não procedem, informações erradas. Né? Fake news. Fake news, exato. E aí, antes do fake news, eu vou para o livro para depois eu consultar a internet. Mas voltando a Newton Espínola Cardoso. E é muito oportuno se abordar essa temática da internet, porque eu tenho certeza absoluta que se Newton Cardoso fosse hoje vivo, estaria ocupando várias páginas da internet. Pela sua dedicação, pela sua seriedade, pelo jornalismo investigativo, porque ele fazia jornalismo investigativo, coisa que não existe hoje. Hoje o pessoal está saindo da faculdade. Aliás, em uma entrevista, ele faz uma crítica. Há quase 30 anos ele fazia uma crítica que eu também hoje faço, que a faculdade prepara pessoas que saem de lá com o título, né, de jornalistas, mas na realidade não tem nada a ver, até porque não tem vocação. Eu tenho exemplos agora, recente, por ocasião, por exemplo, do centenário de Wagner, um compositor erudito, uma jornalista recém-formada
telefonou para lá, para o Teatro Castro Alves, porque o Teatro Castro Alves ia fazer uma homenagem ao centenário de Wagner, e então a jornalista telefonou, e era da TVE, para o Teatro Castro Alves, para saber em que hotel estava hospedado o Wagner, cujo centenário estava sendo comemorado naquela data. Né? O pessoal hoje está saindo de jornalismo sem nenhum conhecimento. Newton Espínola Cardoso já falava isso há 30 ou 40 anos atrás. Né? E hoje, com o agravante que as pessoas chegam, em cada esquina tem uma faculdade de radialismo, né? Eu desconheço, inclusive, essa expressão, e eu acho que a curiosidade maior é que você leva uma lata de leite e passa no vestibular. E depois sai de lá escrevendo educação com S e saudade com C, né? Quer dizer, então, Newton Cardoso já comentava muito isso, porque também ele vivenciou isso na nossa época, através dos primeiros estagiários de jornalismo aqui em Salvador, que iam para a Rádio Cultura. Mas a importância de Newton Cardoso no rádio, lamentavelmente nós fazemos um rádio, aliás, o nosso povo não tem memória, né? Mas se fosse um povo que tivesse memória, Newton Cardoso hoje estava ocupando um papel muito importante nas páginas da internet, que graças a essa iniciativa sua, acho que você como filho está na obrigação de preservar essa memória, até pela importância do que seu pai fez em favor do rádio, pelo trabalho que ele criou no rádio, inclusive as campanhas, ele fazia muita campanha, porque inclusive era uma pessoa muito boa, muito prestativa, gostava de fazer campanha para ajudar, e aí eu me recordo que fazia filas e mais filas de pessoas que iam tomar café de manhã, lá que Newton dava café, Newton dava sopa, e eu me recordo que na Isabaque, que tinha um centro espírita ali, junto daquela igreja de Santana, e que Newton tinha uma afinidade muito grande com ela, e ela fornecia também uma sopa lá na casa dela, e mandava também para a Rádio Cultura, porque Newton Cardoso era uma espécie de representante dela na Rádio Cultura para fazer esses atos de bondade. Interessante. Pois interessante, tanto que esse fato é tão importante, meu amigo, que eu vivenciei isso. É por isso que eu digo, meninos, eu estou fazendo 60 anos de rádio. Então, eu me recordo que em julho de 1967, quando os padres das Irmãs Paulinas compraram a Rádio Cultura, e que aí eu tenho que falar do Coronel Lúcio Pereira de Souza, que foi uma pessoa que foi um marco na história do rádio na Bahia, principalmente na Rádio Cultura, mas eu me recordo que ele não manteve Newton Espínola Cardoso na Rádio Cultura porque os padres não queriam, por causa da quantidade de pessoas que iam para lá pedir comida, pedir ajuda, e Newton atendia. Então, os padres, aí é que está o detalhe curioso, os padres não aceitavam que a rádio ficasse com aquela multidão, aquela mendicância ali em frente ao prédio da Avenida 7, 311, junto do Palácio Arquiepiscopal, que hoje é um edifício onde moram as rainhas do Axé Music. Né? Então, Newton Cardoso não ficou na Rádio Cultura na época do Coronel Lúcio, porque os padres não aceitavam a quantidade de pessoas que ficavam ali, de mendigos, pedintes, e os padres não queriam isso, porque, inclusive, isso seria envergonhar a rádio, isso iria depor contra a rádio. E ele fazia isso com o consentimento do então proprietário da rádio, o engenheiro Dr. José Ribeiro Rocha. Eu me recordo, Perfelino, de algumas campanhas que meu pai conduziu visando atender as comunidades carentes do município e distribuindo no Natal brinquedos e cestas básicas. Eu vivenciei isso. Eu gostaria até de aproveitar e fazer um comentário que eu acredito de uma grande veracidade a seu respeito. Eu tive a oportunidade de ler
uma sugestão de que você deveria ser tombado como memória histórica do rádio no nosso município e com toda a justiça do nosso estado e talvez até do Brasil. E daí a gente fica muito à vontade para lhe fazer a seguinte pergunta. Avaliando o que foi vivido no passado, que já ouvi os seus relatos que você viveu ao lado do meu pai, né? Períodos assim, períodos de ouro do rádio, e períodos também difíceis também. Exato. Aí eu lhe perguntaria, qual a avaliação que você faria da contribuição que foi dada por esses jornalistas e radialistas que vivenciaram momentos assim tão difíceis, tão contraditórios? Não resta dúvida que você abordou um assunto que é momentos difíceis e contraditórios. Não sei se você está querendo chegar nos anos 60, né? Até porque, quando eu digo isso, agora não, eu digo isso já há algum tempo, né? E recentemente eu fiz uma entrevista na Rádio Metrópole, de Mário Kertz, a convite de Mário Kertz, e eu falei inclusive do Coronel Lúcio Pereira de Souza, de saudosa memória, e falei que para mim, e para todos nós dessa época da Rádio Cultura, até porque eu ainda tenho colegas que estão aí vivo para nos ver, perferindo, que está dizendo isso é conversa, né? Mas tem colegas aí que sentem saudade do período que a Rádio Cultura da Bahia, ou seja, 9 anos, a Rádio Cultura esteve à frente do Coronel Lúcio Pereira de Souza, que era inclusive delegado regional da SUNAB na Bahia e coordenador da CGI, Comissão de Inquérito, e tinha a CGI, que era a Comissão Geral de Inquérito na Bahia, que foi o período, e aí é que está um detalhe muito curioso, porque, como vocês estão vendo ali, são livros que eu gostaria, inclusive, de falar isso mais abertamente, mas em que pese nós estamos num país democrático, você ainda, quando você fala a verdade, até porque eu criei uma série de problemas com pessoas que eu citei no meu livro, porque no meu livro eu não falsei a verdade, eu contei a realidade da vida. Então, quando você fala do período contraditório, vamos dizer assim, dos anos 60, e aí eu me recordo que antes de ocorrer o movimento político-militar, porque hoje se fala muito que foi golpe militar, eu tenho certeza que Newton Spínola Cardoso, que trabalhou junto comigo, ele não iria aceitar essa expressão de golpe militar. Nós diríamos, na época, nós falávamos do movimento político-militar. Por que político-militar? Porque à frente desse movimento político-militar estavam o grande jornalista Carlos Lacerda, que seu pai, inclusive, trabalhou com ele, que foi diretor da Tribuna da Imprensa, depois escreveu para o Globo, trabalhou também no Globo durante muito tempo e foi um dos fundadores e que tinha programas na Rádio Globo juntamente com Raul Brunini. Então, Carlos Lacerda, que depois foi governador do estado e que derrubou, através do rádio, porque ele derrubou políticos, ele fez muita coisa, ele botava lá em cima e derrubava também. Então, o que eu quero citar é que Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, Adhemar de Barros, para citar somente 3, né? e Magalhães Pinto. Juscelino Kubitschek, Magalhães Pinto, Carlos Lacerda e Adhemar de Barros. Esses 4 políticos famosos, eles participaram de todo o movimento político-militar, juntamente com o general Jair Dantas Ribeiro, com o próprio Humberto Alencar Castelo Branco, Emílio Garrastazu Médici, Geisel, até chegar a Figueiredo. Então, quando eu falo movimento político-militar, e é um assunto atual, um assunto oportuno, porque eu me recordo que tinha tradição e família e propriedade. A tradição e família e propriedade eram rapazes ligados à Igreja Católica que saíam de preto com um mastro e uma bandeira preta. Quer dizer, semelhante a essas bandeiras que o PT, vermelho, que o PT andou espalhando por aí. Só que eles encaravam e eles ostentavam essa bandeira com seriedade, sem cachaçada, sem facada, sem molequeira. Eu vivenciei isso e tenho fotos disso aí, como tenho documentos gravados ainda no gravador Itachi. Bom,
já trabalhando com seu pai, Newton Spínola Cardoso, na cobertura desses fatos políticos militares. E eu estou citando isso porque você falou desse período controvertido, né? Então, esse pessoal do movimento do Tradição em Família e Propriedade saía às ruas pedindo a chegada, a tomada do poder pelos militares. O povo foi quem pediu em 63, 64. O povo pediu porque, inclusive, eu acompanhei e tenho gravado. Agora, só que quem escreveu essa história falseou a verdade. E eu não tenho compromisso, entendeu, com um partido político, até porque eu sou apolítico. Agora, eu tenho compromisso com a verdade, porque o rádio é um formador de opinião. O jornalista é um formador de opinião. Você não pode hoje pegar... Todo jornalista hoje parece que é um colunista, quer dizer, que quer inquirir o político, quer fazer... Ele vai fazer uma reportagem, em vez de ele fazer reportagem, começa a fazer perguntas como se ele estivesse interrogando o político. Então, eu fico sem entender que jornalismo é esse, parcial. Nós fazíamos, seu pai falava muito do jornalismo imparcial. Então, nós trabalhamos numa época em que vivenciamos esse período, e é o que eu digo, os militares chegaram ao poder porque eles saíram em atendimento a uma reivindicação do povo que saía nas ruas, como agora. Hoje nós estamos aqui, dia 1º, né? Ontem vivenciamos o quê? Um movimento semelhante ao que eu vivenciei nos anos 60, até porque eu entrei no rádio, eu tinha 18 anos. Então, isso em 59, 1º de novembro de 1959, como eu disse no início, quando eu fui trabalhar com seu pai. 1º de novembro de 59. O movimento político-militar ocorreu no dia 31 de março de 64. Eu estava com 23 anos. Com 23 anos, lúcido e já documentando as coisas no gravador. Tanto que eu falando recentemente com um colega, o colega em tom de pilheira disse, então você antecedeu a Juruna, né? Porque Juruna andava com aquele gravador documentando por exemplo, final dos anos 50, final da década de 50, início dos anos 60, eu dava uma de Juruna. Eu documentava tudo. Então, o que eu digo é que o povo pediu a chegada dos militares ao poder. E eu vivenciei isso. Meninos, eu vi. Agora, o povo também está pedindo a volta dos militares ao poder. É o povo que está pedindo. Nós temos o quê? 208 milhões de brasileiros e temos um quociente eleitoral de 147 a 148 milhões. A eleição recente que definiu esse governo que aí está foram quase 58 milhões de eleitores. Então, foi o povo que se pronunciou. Então, os políticos devem entender que é o povo que está querendo. E nós vivenciamos. Se seu pai fosse vivo hoje, eu tenho certeza, como ele fazia um jornalismo sério, com muita responsabilidade, ele estaria confirmando tudo que eu estou falando aqui, porque nós trabalhamos assim. Mas você falou nas controvérsias, eu não sei se eu atendi ao seu pedido ou não, a sua observação, né? Entendemos que, conhecendo o passado, a gente entende o presente, né? Exato. E o objetivo realmente era esse. Eu me recordo, Pefelino, de um fato que teve uma grande repercussão aqui no estado da Bahia, e que eu gostaria que, já percebi que você tem uma memória invejável, que nada, né? Eu sou que curioso. você nos ajudasse falando um pouco desse episódio, que foi o assassinato de uma jovem, Dilma de Nazaré, né? Que meu pai, eu me recordo que meu pai trabalhou muito e ele me falava sempre que tinha Na boca do rio. Isso, me falava das muitas ameaças sofridas, né? Para que ele deixasse de investigar. E o que você poderia nos contar? Para você ver, rapaz, o assunto é tão... por coincidência, eu fui escrivão de polícia, trabalhei 30 anos na polícia, seu pai também foi escrivão de polícia, meu pai também era escrivão de polícia, meu pai foi contemporâneo de seu pai, né? E eu me recordo que quando eu fiz concurso para escrivão de polícia, não foi por vocação, não, por necessidade, porque eu queria ter um emprego público, né? E o rádio não me dava a estabilidade, não me dava... Eu via no rádio um veículo que eu gostava, como até hoje eu gosto, mas
nunca deu estabilidade a ninguém. Então, por isso eu fui fazer concurso. Eu lhe confesso que eu não sabia que meu pai tinha sido escrivão. Seu pai foi escrivão de polícia. Interessante. E muito competente, né? Então, foi escrivão de polícia junto com meu pai. Tanto que a afinidade dele também comigo era porque meu pai foi escrivão de polícia junto com ele, quer dizer, e ele conhecia, né? Bom, então, eu citei esse fato aí de eu ter sido escrivão de polícia, porque eu estava na 9ª delegacia quando aconteceu a morte de Dilma de Nazaré. Acho que era Dilma de Nazaré, né? Isso, eu me recordo. Exato. E de fato, o Newton, como fazia um jornalismo investigativo, e aliás eu falo no meu livro que ele saía, aconteceu um fato, ele saía para investigar, para tomar depoimentos aqui e ali, e eu me recordo até que ele, ainda no começo da vida dele, trabalhando no Diário de Notícia, teve um crime, e esse crime não foi desvendado, mas só que queriam não tinha foto para publicar no jornal. E aí o cara, como ele era muito furão, fazia um trabalho investigativo, o chefe de redação chamou e disse: Newton, ele era jovem, né? Você vai ter que descobrir o endereço da vítima e arranjar uma foto, né? E então ele localizou o endereço e foi até lá, na casa da vítima. Quando ele chegou na sala, era muito comum as pessoas na época botar a fotografia do chefe de família, às vezes do casal, a foto de casamento ou do chefe da família na parede, né? Quando ele chegou na casa, aí ele cumprimentou a viúva, né? Falou sobre, se identificou como repórter, começou a conversar, né? E aí ele identificou a vítima. E ele perguntou essa fotografia dele, certo? Aí a mulher começou a chorar, conversou. E depois ele pediu água. Aí a mulher foi pegar água lá dentro. Enquanto a mulher foi pegar água, ele botou na cadeira, subiu, pegou a foto e foi embora. Saiu correndo para o jornal. Quando a mulher chegou, naturalmente não encontrou mais. Eu sei que ele atravessou a rua, eu não sei se ele pegou um bonde, eu sei que ele peguei o primeiro bonde que ia passando. Mas chegou com a foto. Com a foto, exato. Para botar no jornal. Agora, no dia seguinte, ele mandou devolver. Quer dizer, mas a mulher ficou apavorada, porque ele queria uma foto da vítima, e não tinha, né? Então, alguém do jornal, o próprio chefe, mandou devolver, a mulher nem sabia, entendeu? Quando o cara chegou com a foto. Quer dizer, é até um fato pitoresco, né? Sim, sim. Mas então ele fazia esse tipo de trabalho. Por que ele fazia esse tipo de trabalho? Então, nesse fato de Dilma, ele recebeu de fato várias ameaças pedindo para que ele evitasse estar fazendo comentários, estar inclusive investigando, que isso não era papel dele, né? Que isso era papel da polícia. Então ele recebia esse tipo de ameaça, como também ele recebeu, isso aí não é de seu tempo, o proprietário da livraria universitária, localizada na antiga Rua Chile, Argeu Silva ou era Argeu Gomes. Alguém matou Argeu. Ele, na época, tinha saído da polícia tinha pouco tempo. E Humberto Carvalho, que era também escrivão de polícia, era repórter do Diário de Notícias, sabia, inclusive, ele estava na delegacia no dia que foi tomar o depoimento da pessoa que matou Argeu. E ele sabia, e a polícia não sabia. Então, foi a mando de alguma autoridade. Newton Cardoso, então, como sabia disso, mas Humberto Carvalho, amigo dele, colega, ex-colega de escrivão de polícia, né, e jornalista, confessou ele, mas ele guardou o segredo. Então, ele fez uma campanha, quem matou Argeu, ele abriu o programa dizendo, quem matou Argeu? Levou mais ou menos 1 ano e pouco de fazer essa pergunta, porque a polícia sabia quem foi que matou Argeu. Mas o próprio secretário de Segurança Pública, Humberto Carvalho, estava tomando o depoimento do acusado quando o secretário de Segurança chegou na delegacia, na primeira delegacia, ali na Piedade, e tirou o depoimento da máquina, mandou o escrivão liberar o acusado. Então Newton sabia disso, e ele fez uma campanha enorme contra isso. Depois terminou ele até desafiando o próprio secretário de Segurança para se encontrar na rua, que ele ia provar. Ele não queria dizer de público, para não como ele dizia, ele não queria incriminar a polícia, não, ele não queria desmoralizar a polícia, né?
mas ele sabia desses detalhes, então ele queria ter um encontro com o secretário, e o secretário fica dizendo que ele era mentiroso, que era isso, que aquilo, até porque o fato de seu pai ter se destacado, como até hoje, só que hoje diminui um pouco, mas ele era de uma época que quando se destacava, as pessoas se destacavam e aparecia a pecha disso, daquilo, quer dizer, e que procuravam defeitos que o cara até podia ter, como todos nós temos. Não? Eu me recordo que Luiz Gonzaga, eu tenho 4 horas de entrevista com o Luiz Gonzaga, e aí eu fiz uma pergunta a ele, uma pergunta bem particular, né? E aí ele me disse, Perfilino, não existe homem sem pecado. Luiz Gonzaga. Então, era o caso de Newton Cardoso. Né? Não existe homem sem pecado. Aí, já porque Newton Cardoso é mulherengo. Né? Quer dizer, ora, Newton Cardoso era, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo assim de hoje, de um artista famoso. Hoje eu estou desatualizado. Dê um nome assim de um cara famoso aqui. Por exemplo, um Zé Eduardo. O Zé Eduardo, se chegar hoje no Pau da Lima, aí, resultado, as pessoas acorrem. Newton Espino Cardoso, quando chegava com a unidade volante, como ele chamava, num bairro desse, o carro personalizado, eu lembro. Exato. Resultado, o trânsito parava, porque várias vezes Newton interrompeu o trânsito na Baixa do Sapateiro, na Calçada, em Amaralina, no Rio Vermelho, porque era reportagem, o pessoal corria para pedir providência a ele. Então, ele era visto como o salvador da pátria. E as mulheres também procuravam muito ele. Aí é que está o detalhe. Com uma curiosidade, as mulheres nem olhavam para a gente. Agora, mulheres bonitas. Todas as mulheres que procuravam ele eram mulheres bonitas. Então, as mulheres procuravam ele. Eu sei de episódios engraçados, inclusive de Nelton França. Nelton França teve um desentendimento com outro colega, eu estou falando isso para mostrar, estou dando até um nome, Nelton França é morto, mas deve ter familiares dele aí, né? Mas que é a verdade, até porque, como eu estou falei no início, eu não posso falsear a verdade às vezes dói, quando se fala a verdade, né? Mas eu me recordo que teve um desentendimento com Nelton França, e Nelton França, para atacar Newton, aí criticou ele, disse, rapaz, você trouxe, parece que Newton era compadre dele, você trouxe sua filha para dar a Newton, agora você está trazendo sua mulher também, quer dizer, então teve um desentendimento desse mais ou menos que a gente assistiu, eu e Alberval Figueiredo, não sei se Alberval vai querer confirmar, teve um outro incidente com Newton Moura Costa, Newton Moura Costa, inclusive, na Avenida 7, 311, tinha uma divisória de compensado, pintada de branco, onde tinha um escritório, tinha contabilidade, tinha o jornalismo nosso. E Newton Espino Cardoso com Newton Moura Costa, depois ficaram de bem. Mas houve um desentendimento deles por causa de uma namorada de ambos, entendeu? E o resultado, os dois foram aos tapas de manhã cedo. Aí quem teve que apartar foi eu, Armando Conceição, que ainda está vivo, irmão de João Conceição, que está lá na rádio, e Dona Edith, que era a senhora da recepção, a velhinha, gritava, pelo amor de Deus, para Newton, não faça isso. A essa altura ela gritava, mas todos os dois eram Newton, né? Quer dizer, Newton Moraes Moura Costa e Newton Cardoso. Então ela ficava, você sabe qual era o Newton que ela estava falando, né? Bom, criou um tumulto, mas depois, passado algum tempo, eles ficaram numa boa, né? Então eu estou dizendo isso porque quando eu comentei isso lá na educadora, até porque o fato de dizer que ele era mulherengo, é que eu não vejo nisso nenhum demérito, até porque, pelo fato dele gostar de mulher, então você fica numa situação como hoje. Os homens estão gostando de homens, né? Quer dizer, a coisa mudou, quer dizer, a mulher está gostando de mulher, então eu não sei o que você dizer. Hoje, Newton Cardoso, você ia encontrar dificuldade, né? Porque hoje o homem tem que gostar de homem, quer dizer, pois a coisa está mudando, então já não é o rádio que nós fizemos, mas é uma figura marcante na história do rádio. Tem inclusive outras passagens que agora não me ocorrem, até porque tem muita coisa, tem muita história. Eu tive uma convivência de várias décadas com Newton Espino Cardoso, uma pessoa que escreveu uma página muito rica em termos de jornalismo aqui em Salvador. Agora, sempre houve
essa questão da intolerância ou do jornalista que atua no jornal. Até hoje, o pessoal do jornal sempre com menosprezo. E Newton Cardoso não foi exceção, foi também muito, muito mal visto pelos colegas. Como eu também. Aliás, naquela entrevista, ele fala sobre o meu trabalho e ele dá esse exemplo, que eu também, como até hoje, também não sou bem visto. Agora, eu faço um trabalho que tem uma repercussão, como ele mostrou. Eu estou hoje com 46 mil visitantes na internet, quer dizer, perfilino que vem do rádio AM, quer dizer, das ondas médias e curtas, né? Chega aqui hoje a internet e tem essa aceitação, então eu me considero satisfeito com esse trabalho. E mais satisfeito agora em ter a oportunidade de conhecer você e deixar aqui meus agradecimentos a você e me colocar à disposição para a gente continuar colaborando com esse trabalho que você está fazendo. Perfilino, eu reconheço que o título que lhe foi dado lhe cai muito bem, de grande radialista e jornalista baiano. A sua memória, repito, é invejável. Você realmente deveria ser tombado como patrimônio histórico do rádio do nosso estado. Isso é bondade do nosso amigo, o maestro Fred Dantas. Ele acha que ele faz a comparação, Perfilino é como se fosse o elevador Lacerda, a igreja do Bonfim, quer dizer, o acarajé teria que ser tombado, quer dizer. Então... Mas tem pessoas, Perfilino, que realmente guardam uma história que, como você nos disse, com muita propriedade, que nos falta memória. E quando você resgata, né, esse período de ouro, né, com tanta riqueza de detalhes, exato, porque você traz para a gente assim as informações, e eu te confesso que dá para a gente ver isso acontecendo diante dos nossos olhos, né? Pela riqueza de detalhes dos fatos que são narrados. E eu gostaria de agradecer em nome de toda a nossa família. E é difícil para mim encontrar uma palavra que pudesse traduzir esse sentimento que nos aproximou, mas é algo muito forte, muito, muito superior, tenho certeza, à materialidade. Eu tenho esse olhar e tenho certeza que o Pai criou as condições, né? Conspirou para que nos conhecêssemos e eu pudesse beber um pouco dessa fonte. E confesso que estou bastante satisfeito. Fica o nosso agradecimento, a nossa gratidão, e eu lhe peço desde já que mantenha as portas abertas para que a gente possa estar sempre vindo aqui e estar levando notícias, né, desse jornalista, não por ser meu pai, mas por ter dado uma enorme contribuição ao radialismo e jornalismo do nosso estado. Muito obrigado, Perfilino. Eu que lhe agradeço, e só para finalizar, mas se eu conseguir memorizar muito desse período que vivenciei, no rádio, no próprio jornal, devo também a seu pai, a Newton Espínola Cardoso. Então, eu acho que eu também bebi muita água naquela fonte.